Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus, na sua infinita bondade, venha trazer para nós a saúde carnal e espiritual. Que o Senhor, nosso bom Deus, venha nos dar o discernimento da palavra e que esta palavra chegue aonde eu não posso ir. As redes sociais, uma vez usada para o bem, ela só nos faz bem. Temos que vigiar e saber como usar para o bem. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele pode ser feito desta forma. Porque eu não posso ir, a mensagem chega. Tudo isso é evangelismo. Amém? A palavra de hoje se encontra aqui, meus irmãos, no livro de Mateus. E meditando, eu quero aqui que os irmãos tomem posse da palavra comigo. E eu pego aqui a partir do Mateus 14, o versículo 24, 25 e 26, aonde diz: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E o 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Até aí. Irmãos, vendo esta palavra que está aqui no manual do Senhor Jesus Cristo, a nossa bússola, que aqui nós temos as bússolas para poder estar expressando. Se chegar mais um abençoado aqui, tem aqui a bússola, ó, para nós estarmos expressando, falando do amor de Deus. Então, esta palavra, meditando nela, eu tive a percepção aqui em Cristo Jesus, aleluia, meu Deus, o que é fé e medo ao mesmo tempo, né? Fé e medo. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma? E gritaram com medo. Então, aqui eu pego o esboço para dizer aos irmãos como é que a gente pode estar vendo fé versus medo, né? E como é que nós podemos, então, estar cada vez mais, né, nos fortalecendo na fé, né? Estar cada vez mais buscando esta fé, para deixar mais de lado o medo. Porque o medo é uma consequência que existe, é uma situação que existe e que às vezes só traz transtorno. A fé não. A fé, ela nos fortalece. E isso chama convicção de fé. E aqui, deixando aqui, como está escrito aqui no esboço, a outra história sobre como vencer o medo e substituí-lo pela fé. Ela ocorreu num tempo tempestuoso, Mar da Galileia, que tem cerca de 21 quilômetros de comprimento e 13 de largura. Às vezes, ventos fortes sopram, provocando rapidamente uma torrente de fúria impetuosa nele. É verdade. Os discípulos o atravessavam em uma noite estrelada, desfrutando as águas calmas. De repente, nuvens escuras cobriram o céu. O vento agitou as águas, formando grandes ondas gigantescas. Torrentes de águas se chocavam contra o barco. O Evangelho de Mateus relata o caso da seguinte maneira: Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra,
muito longe da terra, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, que se encontra aqui no livro de Mateus 14, 25, 26, versos, que é 24 e 25 e 26. A quarta vigília da noite é entre 3 e 6 da manhã. Sempre a quarta vigília da noite é entre 3 e 6 da manhã, né? Eis a questão. Eles haviam entrado no barco no início da noite. Era para terminar a travessia em 2 ou 3 horas, mas lutaram contra o vento e as ondas por 8 longas horas. Sentiam-se fadigados, cansados e exaustos. Era como se não conseguissem mais lutar. Sua força havia se esgotado. Existe muito isso em nós. Muitas vezes estamos de uma determinada situação que acaba esgotando, fatigado, esgotamento físico, mental, enfim. Mas nós temos que ter a certeza que Deus, o Senhor Jesus Cristo, está no comando desse barco. Ele está no leme do barco. Ele está ali. E nós não podemos desistir. Eis a questão. Há momentos na vida, irmãos, em que a batalha é ferranha. Há momentos na vida em que a batalha é ferranha, irmãos. A tempestade nos assola ao redor e nos sentimos tão exaustos com o conflito que imaginamos ser incapazes de continuar o combate. Quantas vezes isso não existe, não acontece com você e com muitos, comigo, com outros e com outros. Muitas vezes queremos até desistir. Mas desistir por quê? Se desistir é pior. Não desista, porque se desistir é pior. Eis a questão. Não podemos desistir. E muitas vezes, dentro desse combate, e nesse momento que chega a boa notícia. Olha só. A tempestade nos assola ao redor e nos sentimos tão exaustos com o conflito que imaginamos a ser incapazes de continuar o combate. É nesse momento que chega uma boa notícia, irmão. E que boa notícia chega. O que Jesus estava fazendo enquanto isso? Isso é uma pergunta. O que Jesus estava fazendo enquanto isso? Onde ele estava durante aquela luta tão acirrada? Com aquele vento, naquele mar, aqueles discípulos. Estava orando pelos discípulos. Pedia ao Pai que lhes aumentasse a fé. Que os fortalecesse para enfrentar a tempestade e lhes concedesse coragem para prosseguir. Jesus sabia algo que os discípulos desconheciam. Jesus sabia algo que os discípulos desconheciam. 2 pontos. O quê? A cruz estava se aproximando e a tempestade que atravessavam naquele momento aumentaria a fé dos 12 para o que viria pela frente. Jesus já estava sabendo que a cruz que você está carregando está se sentindo pesada, mas é para que você se fortaleça mais e mais e mais. É a fé daqueles 12 discípulos. Jesus já sabia que era para poder eles terem mais forças para poder sobressair lá na frente. Muitas vezes aqui a gente se sente assim, mas nós não vamos desistir da caminhada. E isso só faz nos fortalecer.
para enfrentarmos a batalha do dia a dia lá na frente. Eis a questão. Nas tempestades da vida que enfrentamos todos os dias, Jesus está nos preparando para crises maiores que assolarão o nosso mundo no futuro. Muitas vezes eu reclamo, você reclama, muitas vezes você reclama das tempestades da vida. O Senhor esqueceu de mim, o que? Não, Deus não esqueceu de você. Deus está te preparando cada vez mais para futuras tempestades. Para futuras tempestades. Eis a questão. Os discípulos viam a tempestade. Jesus viu os discípulos. Os olhos deles estavam fixos nas ondas. Os de Jesus estavam fixos nos discípulos. Para os discípulos, tudo parecia descontrolado. Tudo parecia descontrolado, mas Jesus continuava no controle. Em meio às tempestades da vida, seus olhos estão sobre nós. Irmãos, eis a questão. Olha o que Deus nos dá dentro desta palavra, dentro desse esboço. Olha o que Deus nos dá. Os discípulos viam a tempestade. Jesus via os discípulos. Enquanto você está vendo as adversidades, Jesus está vendo você. Ele está cuidando de você. Ele está tratando de você. Ele está te dando o discernimento, a visão para você ver essa tempestade, porém, Ele está ali cuidando de você, para que você saiba sobressair dessa tempestade. Foi assim que Jesus fez. Enquanto os discípulos estavam olhando para a tempestade, Jesus estava olhando para os discípulos. Então, olha só, para os discípulos, tudo parecia descontrolado, mas Jesus continuava no controle. Que Ele está no controle de tudo, irmão. Em meio às tempestades da vida, seus olhos estão sobre nós. Os olhos de Cristo estão sobre você, sobre mim. Você que está agora enfermo, seja da saúde carnal, espiritual, você que está agora passando por um momento difícil na sua vida, seja na vida conjugal, seja na saúde física, Jesus está com você. Não abandone a tua fé. Porque aqui é fé versus medo. Não abandone, não tenhas medo. Quantas vezes Jesus fala, não tenhas medo, eu estou contigo. Quantas vezes? Quando trovões ribombam e as ondas crescem, Ele continua a ser poderoso para salvar. Nas trevas, Ele é a luz de nossa vida. Ei, eu costumo dizer, treva é treva, luz é luz, noite é noite, dia é dia. Nas trevas, Jesus continua sendo a luz de nossas vidas. Mas eu quero aqui fazer uma alusão de um contexto. Trevas é trevas, noite é noite. O que tem a ver? O que tem eu a ver? O que tem você a ver com as trevas? Cuidado. Veja com quem você está andando. Veja quem está ao seu redor. Vigie. Essas trevas aqui, não é só essas trevas à noite e dia, não. Olha quem você está andando. Olha os conselhos que você está ouvindo. Cuidado. Porque Jesus é luz. E lembre-se que quando você está em Cristo, você é luz. E você vai sempre incomodar trevas. Agora você vai e pergunta, pastor, mas eu ando com os meus irmãos de fé? Mas não se esqueça que dentro do seu ministério, como está escrito aqui na palavra de Deus, o joio e o trigo vai andar junto. Tenha cuidado com o que você vai ouvir do seu irmão, que às vezes pode ser que você é luz, mas ele é treva.
ainda não se converteu. E aí? Vigie. E fique em lugar aonde você é amado. Não fique em lugar onde você é suportado, não. Porque você já tem um Deus sobre todas as coisas na sua vida. Amém? É assim. Então, eis a palavra. E as ondas crescem e ele continua a ser poderoso para salvar. Nas trevas, ele é a luz de nossa vida, da sua vida, para jogar por terra a tua enfermidade, para te dar a visão da águia, para você enxergar mais além do horizonte, para te dar o faro do perdigueiro, para você sentir essa treva antes que se aproxime de você. É isso. É desta forma. Está aproximando o fim, está chegando. E quanto mais está chegando o fim, está afunilando aí, mais trevas vão aparecendo para poder querer tragar ou querer iludir ou dilubriar os servos do Senhor. Mas se tu busca em Cristo de verdade, você jamais será enganado. Não, jamais. Pode ter fé. Você vê que aqui nos versos 25 e 26, as escrituras dizem: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram. 2 pontos. É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Olha só, tomados de medo, gritaram. Aí é que eu falo, medo é fé versus medo. Tomados de medo, gritaram. A palavra grega aqui, irmãos, ara, entre parênteses, a palavra grega aqui para o medo, traduzido no verso, que é o verso 26, que já nos fala, e os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Então aqui a palavra ara, entre parênteses, a palavra grega para medo, traduzida no verso 26, é extremamente forte. É uma palavra forte. Medo. Mas que nós sabemos que a fé vence o medo. É só nós crer. A fé vence o medo. Uma tradução mais adequada poderia ser, isso eu coloquei aqui, para a gente estar fazendo um conhecimento a mais dentro da palavra. A gente está buscando um conhecimento a mais, né? Não é assim? Uma tradução mais adequada poderia ser aterrorizados. E esse é o problema. Os discípulos temiam o que não conheciam. Viram o que imaginavam ser um fantasma. A crença era espírito maus. Era comum na Palestina do primeiro século. Olha só. O que eu entendi aqui? Veja bem, uma tradução, veja bem. Aterrorizados. Esse era o problema. Os discípulos temiam o que conheciam. O que eles conheciam? Temiam o que conheciam. O que eles conheciam? Viram que imaginavam ser um fantasma. Porque lá na Palestina, naquela época, se falava muito disso aí, naquele século. A ideia da existência de fantasmas, de espíritos, de guardiões, era disseminada. Então, os discípulos temiam aquilo porque eles já era o que eles ouviam falar. Era o que eles ouviam falar. Aqueles discípulos haviam passado anos com Jesus, mas em um momento de tempestade, seus temores tomaram conta e obscureceram os processos de pensamento racional. Meu Deus, passaram anos com Jesus, é assim. Muitas vezes acontece. Passa anos, a gente passa a vida inteira, está com Jesus, em um momento desse, aí
O ato racional sai da gente. Esse racional é o Espírito de Deus que nós temos que ter sempre em nós. Porque aí agora vai embora medo, vai embora tudo. Tempestade não quer saber de nada. Ei, tempestade vai passar. Já passou. Por quê? Porque a minha fé é maior. Eu creio no sangue do Senhor Jesus Cristo. Morro, mas morro agarrado, grudado com Jesus, abraçado com Ele. Porque eu sei que o meu lugar não é aqui, o meu paraíso não é aqui, é com o Senhor Jesus Cristo. Eis a questão. Então tá aí, eles, naquele momento, fugiam racionalmente do Cristo que estava servindo até naquele momento. Que eles serviam. Mas é comum na natureza humana. É comum na natureza humana, né? Só que nós temos que ter muito cuidado. E buscar, e buscar, e buscar cada vez mais. O desconhecido, por vezes, desperta medo. E o problema é que, em algumas ocasiões, nossos piores medos se tornam realidade. É verdade. Há quem diga, não se preocupe, vai dar tudo certo. Porque tem sempre essa coisa, né, que a gente fala, não se preocupe, vai dar tudo certo. Mas você e eu sabemos que nem sempre as coisas acontecem da maneira que desejamos. Irmãos, nem sempre acontece da maneira que desejamos. Sim, mas Deus está no barco. Ele sabe por quê. Ele sabe por quê. Porque se tudo que realmente desejamos acontecer, algo vai dar de errado. Aí algo vai dar de errado. Fica em paz. Quem prepara é Deus. É Ele quem prepara. Por isso, muitos entram no jogo do... Aqui eu coloco. Muitos entram no jogo. E se? Né? Esse se é o que, pastor? E se? Né? Muitos entram nesse jogo. E se? E se eu tiver câncer? Como vou reagir se o médico disser que preciso começar o tratamento imediatamente? Meu marido não voltou para jantar conosco às 17 horas, como é de costume. Já são 19 horas e ele ainda não ligou. E se ele tiver sofrido um acidente? A empresa em que trabalho está fazendo um corte drástico de pessoal. E se eu perder o emprego e não conseguir pagar as contas? Ou seja, você já está com medo e já está morrendo e sofrendo antecipadamente. Em primeiro lugar, para Jesus nada é impossível. Esse câncer que está agora em você, em nome de Jesus, eu determino, pelo sangue de Jesus, que é jogado por terra, que a cura virá, que o Senhor Jesus Cristo vai trazer a cura para você, o refrigério da tua alma, e vai jogar este câncer por terra. E esse medo de perder esse emprego, porque está tendo um corte, vai haver um corte na tua empresa, calma, Deus sabe de todas as coisas. Se você estiver no meio desse corte, ele permitiu. Você orou a ele e ele sabe por que permitiu. Mas ele sabe, não sofra antecipado. Tenha fé. Aconteça o que acontecer. Quer dizer que nós só podemos, nós só queremos glorificar o nome do nosso Senhor Deus quando estamos com a barriga cheia, quando estamos com o bolso cheio de dinheiro, cartão de crédito. É isso? Não. O Evangelho de Deus não é assim, não. O Evangelho de Deus, ele nos ensina a glorificar o nome dele nas adversidades. Tudo dá glórias ao Senhor nas adversidades. Então aí vem as perguntas do tipo, e se? Né? As perguntas do tipo, e se? E se? Precisam abrir caminho para a voz de Cristo, que proclama em meio ao mar enfurecido da vida. Coragem, sou eu. Tá vendo? Olha só.
Pegue para você, ei terra. Pegue para você, manto. Pegue para você, tenha coragem. Coragem. Que Deus fala assim, ei, eu estou aqui. Não tenha medo. Eu estou contigo. Isso está no versículo 27. 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ei, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Vamos à luta. É o que Jesus fala para nós. Irmãos, eu preciso dizer para os irmãos. Eu me expresso assim, mas eu sou um pastor chorão. Sou muito sensível. Porém, tem uma coisa que, quando Deus me resgatou, Ele não tirou de mim a coragem. Quando Deus me resgatou desse mundo, porque não foi eu que aceitei Jesus, não, viu? Ele que me resgatou, eu abri a porta, Ele entrou, então Ele me resgatou. E Ele não tirou a coragem de mim, não. Tenha bom ânimo, tenha coragem, eu estou aqui. É o que Ele fala comigo. Ô meu servo, você vive pela fé? Estou aqui com você. Tenha de bom ânimo. Aí eu aqui. Aconteça o que acontecer. Tá amargando, tá igual Giló. Eu tô com Jesus, fica doce igual o mel Jataí. É assim, meus irmãos. Ânimo, coragem. Glorifica o nome do Altíssimo na saúde, na doença, na tristeza e na alegria. Glorifique. Você já notou quantas vezes o Senhor diz, não tenha medo? Você já notou? Ao longo dos evangelhos, Jesus usa muitas vezes as expressões, não tenham medo, tenham bom ânimo. O evangelho é tudo assim, Jesus está sempre falando conosco, não tenha medo, tenha bom ânimo. Jesus é a resposta para os medos esmagadores que consomem nossa energia, roubam nossa alegria e arruinam nossa saúde. O medo precisa dar lugar. O medo precisa dar lugar para a fé. Tá vendo? O medo precisa dar lugar para a fé. Arranca esse medo, dê lugar para a fé. À medida que ajustamos nosso foco. O medo é uma emoção. O que é o medo, pastor? O medo é uma emoção. O medo é uma emoção. E a fé? Né? O medo é uma emoção que nem sempre conseguimos controlar nossas emoções. Sabemos que nem sempre conseguimos controlar nossas emoções. Nem sempre. É assim mesmo. Né? É desta forma. Elas vêm e vão com frequência. Nos inundam de modo inesperado. Isso é o medo. Ela é uma emoção que acontece automaticamente muitas vezes em nossas vidas. Mas a fé, já o que é a fé? A fé é uma atitude. Significa confiar em Deus como um amigo que nos ama e jamais nos acusará qualquer mal. Jamais nos causará, melhor dizendo, qualquer mal. Tá vendo? Enquanto o medo é uma emoção que acontece automaticamente conosco, às vezes, a fé, ela é uma convicção que você tem que ter. Ela é uma atitude, ela significa confiar em Deus como um amigo que nos ama e jamais nos causará qualquer mal. Jamais. Esta é a fé em Cristo Jesus. A confiança, né? Confiança e calma. Permita-me compartilhar aqui, eu quero aqui pedir aqui aos irmãos a permissão de compartilhar aqui uma alusão. Eu costumo dizer assim, uma ilustração. Amém? Dentro dessa mensagem aqui, uma ilustração. Permita-me compartilhar uma ilustração bem pessoal sobre confiança. Precisei fazer um tratamento médico para um problema de saúde específico que estou enfrentando. Uma das terapias
Olha só, uma das terapias recomendadas pela equipe médica foi a oxigenoterapia hiperbárica. É necessário entrar em uma câmara hiperbárica de oxigênio e permanecer lá por cerca de 2 horas todos os dias, em um total de 35 a 40 sessões. Quando o dono da clínica me explicou como funcionava o tratamento, avisou que o problema de muitas pessoas que entram na câmara não é claustrofobia, mas falta de confiança. Tá vendo? Não era claustrofobia, não era o medo, falta de confiança. Confiança é essa que nós temos que ter em Jesus Cristo. Não é possível sair sozinho da câmara. O paciente precisa ter confiança absoluta de que o operador o tirará de lá após o procedimento. A confiança promove a calma, porque a confiança ela promove a calma. Quando eu estou passando essa confiança aqui de fé para você, da convicção da fé, automaticamente vai te promover a calma. Aqui é esta ilustração que nos fala desta forma. Quando entrei na câmara hiperbárica, depositei minha confiança no técnico. Não senti medo, pois confiei em quem estava operando a máquina. Acreditei que a pessoa no controle sabia o que estava fazendo. Quando passamos por experiências desafiadoras, quando o medo cresce e a ansiedade ameaça nossa alegria, podemos ter confiança absoluta em Cristo. Quando acontece tudo isso, podemos ter confiança absoluta em Cristo. É Jesus quem está no comando. Ele sabe o que faz. Jesus está no controle do barco, ele sabe o que faz, ele está no comando. Aleluia, amém? Ele sabe o que faz. A resposta para os temores é crer que Jesus se faz presente nas tempestades da vida e nos acompanhará em meio a qualquer situação. A tua tempestade que você está passando, Jesus está presente, Ele está contigo. Agora Ele também está observando se você está blasfemando ou não. Ou se você está com fé e dizendo, eu com o Senhor vencerei. Aleluia. Amém? É isso. Então veja bem, a resposta para os temores é crer que Jesus se faz presente nas tempestades da vida e nos acompanhará em meio a qualquer situação. O medo é uma emoção, a fé é uma atitude e uma escolha. Fé é atitude e uma escolha, o medo é uma emoção. Amém, irmãos? Então, eis a questão. Vejamos aqui Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro não permitiu que seus temores passassem por cima da fé e o fizessem perder o foco. Em meio à tempestade e às ondas enfurecidas, ele clamou a Jesus: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. No versículo 28. A fé nos faz sair do barco. A fé nos leva a caminhar nas águas tempestuosas com Jesus. A fé nos leva a enfrentar o vento e a chuva com os olhos fixos no Mestre dos ventos e Senhor do céu e da terra, Senhor Jesus Cristo. A fé vence o medo. A fé vence o medo. A confiança triunfa sobre as provações. A fé supera os obstáculos em nosso caminho e nos capacita a andar por sobre os mares tempestuosos com Jesus. Jesus respondeu ao pedido de Pedro com uma palavra: venha. Versículo 29. Venha. Jesus nunca diz mantenha a distância. Jesus nunca fala mantenha a distância. Nunca. Nunca diz você que resolva. Jesus nunca diz pare de me incomodar com isso. Já tenho problemas demais para solucionar no mundo. Jesus nunca fala isso. Ele está sempre falando, venha, eu estou aqui. Sou forte, te sustento.
E Ele é contigo agora, nesse momento. Toma posse. Aleluia. Ao contrário, Ele diz: venha, saia do barco. Venha pela fé e caminhe sobre a água. Venha. Meus braços são fortes. Meus braços são fortes. Você não vai se afogar. Pedro atendeu ao convite de Cristo e saiu do barco. Aventurou-se no desconhecido com Jesus. Diante dos ventos uivantes, Pedro não permitiu que seus temores o paralisassem. Quais são seus maiores medos? O que mais preocupa você? Cristo é maior que nossos temores. Ele é maior que nossas dúvidas. Ele é maior que nossas perguntas. E nos convida a ir até Ele nos mares tempestuosos da vida. Tá vendo, irmãos? Eis a questão. Jesus está te convidando. Ei, vai até Jesus com a tua fé. Eis a questão. Ele está te convidando, toma posse. Ele está querendo você. Ele falou: eu sou forte, venha que eu estou aqui. Quando Pedro manteve o olhar fixo em Jesus, andou por sobre as águas. Mas aconteceu com ele algo que também ocorre conosco com frequência nas tempestades da vida. Pedro perdeu a concentração. Pedro perdeu a concentração. Pedro perdeu a concentração. O verso 30 aqui já nos fala. Ele já acrescenta. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Pedro teve medo quando reparou a força do vento. Ele perdeu a concentração. Muitas vezes, você perde a concentração em Cristo Jesus, como Pedro perdeu. Ele perdeu a concentração, foi reparar a força do vento. Ei, foca em Jesus Cristo. Teu foco é Jesus. Teu foco não é o pastor aqui, não é o pastor do teu ministério, não é ninguém. Teu foco é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Ponto, pastor. Eu estou lá, vou ministrar a palavra como Deus determina, como Ele me orienta, o Espírito Santo dele, mas não foca em mim não. Foca em Jesus. Eis a questão. É isso aí que Pedro perdeu a concentração e que muitos perdem essa concentração. Porque não focou em Jesus Cristo. Está vendo aí? Reparando, porém, na força do vento, teve medo, enquanto Pedro dirigiu o olhar para Cristo e confiou em sua palavra, caminhou por sobre as águas. Quando, porém, se concentrou nas ondas e na situação traiçoeira em que se encontrava, ele afundou. Ou olhamos para nossas dificuldades de uma perspectiva terrena ou as encaramos pelos olhos da fé. Você escolhe. Eu prefiro encarar pelos olhos da fé. Ponto. Não vou olhar pela perspectiva terrena, não. É pelos olhos da fé. Eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim. Eis a questão. Quando somos dominados pelo medo, afundamos, porque nossa fé enfraqueceu e submergiu. No momento em que Pedro começou a afundar no mar tempestuoso, houve apenas uma coisa capaz de salvá-lo. Não foi sua habilidade de pescador experiente, não foi seu conhecimento do mar da Galileia, nem sua sabedoria para resolver problemas. Não foi sua capacidade de nadar de volta para o barco. Quando Pedro começou a afundar, ele gritou: salve-me, Senhor. Isso aqui está em Mateus 14:30. Mateus 14:30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salve-me. Mateus, capítulo 14, versículo 30. Tá vendo?
Ei, vamos chamar pelo Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu estou aqui, salva-me, Senhor. Me liberta, me dê a libertação, me dê a cura, Senhor, carnal e espiritual. Senhor, me cura, Senhor, salva-me, Senhor. Porque eu preciso do Senhor em mim. Eu preciso, Senhor Jesus. Eis a questão, viver com os olhos da fé. Irmão, não sei qual é o seu problema, mas eu tenho algo a dizer. Jesus é contigo. E Ele quer que você fortaleça mais e mais esta fé. Mais e mais esta fé seja fortalecida. E em nome de Jesus eu agradeço essa rica oportunidade. E dizer para você que Jesus está no barco. Não importa o tamanho da tempestade, mas não desvia o seu foco. Quando Pedro desviou, não deu certo. Mas ele, uma vez que ele estava centrado a Jesus, estava tudo dando certo. Ele desviou, não deu certo. Mas aí ele grita, salve-me, Senhor. Está aqui. Salve-me, Senhor. Então, eis a questão. Eis a questão. Sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Neste momento eu peço ao Senhor Jesus Cristo que vem com a sua infinita bondade a nos dar o livramento de todo mal. Salva-me, Senhor, salva essa humanidade. Eu não sei quais são, Senhor Jesus, as enfermidades deles, carnal e espiritual. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas e nós podemos tudo no Senhor que nos fortalece. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Porque a tua palavra já diz, tu orarás a Ele, Ele ouvirá a tua oração e pagarás os teus votos. E determinando tu algum negócio, sente firme e a luz brilhará em teu caminho. Determine a cura na sua vida agora, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. E eu tenho certeza que a partir de agora, você já vai começar a se sentir curado, refrigerado. Amém? Que o nosso bom Deus, na sua infinita bondade, venha